Você sabia que tem países asiáticos onde as mulheres procuram homens desesperadamente? Não porque não queiram, não porque não tentem, mas porque simplesmente faltam homens. Pode ser difícil de acreditar, mas em alguns dos países mais pobres da Ásia, a escassez de homens é tão extrema que milhares de mulheres adultas continuam solteiras. Em muitos desses lugares, se nenhum estrangeiro aparecer, algumas podem ficar solteiras pelo resto da vida. E em outros casos, elas são obrigadas a emigrar em busca de um parceiro. O que você está prestes a ver não é um mito nem um exagero. São dados reais que mostram como, em certas regiões da Ásia, as mulheres superam amplamente os homens e competem por algo que em outros países é abundante. Hoje, no Mundo Sem Censura, mostramos os 10 países asiáticos mais pobres, onde milhares de mulheres continuam solteiras por falta de homens. Vamos começar! Número 10. Sri Lanka. O Sri Lanka está localizado no sul do Oceano Índico, a sudeste da Índia, e é conhecido por sua beleza natural e sua rica herança cultural. Este país insular oferece uma mistura vibrante de tradições, desde sua música e dança até seus festivais coloridos e costumes ancestrais. O Sri Lanka tem uma população de aproximadamente 22 milhões de habitantes e é famoso nesta região do mundo por ter uma proporção significativa de mulheres em sua população. O Sri Lanka é famoso por sua vida cultural vibrante, que inclui festivais como o Esala Perahera em Kandy, um evento espetacular com desfiles de elefantes adornados, música e dança. Outro atrativo do Sri Lanka é que ele é um dos países mais baratos do mundo para se viajar, oferecendo uma experiência acessível em um ambiente repleto de selvas exuberantes e praias paradisíacas. Além de sua beleza natural e riqueza cultural, o país apresenta uma disparidade notável entre o número de mulheres e homens. Por isso, existem iniciativas em algumas regiões do país voltadas para melhorar esse problema e fortalecer as oportunidades para as mulheres. Com as mulheres constituindo aproximadamente 52% de uma população de cerca de 22 milhões neste belo país, existe uma diferença de cerca de 100 mil mulheres a mais do que homens. Essa diferença no número de mulheres em relação aos homens se deve a vários fatores. Muitos homens jovens emigraram em busca de oportunidades econômicas no Oriente Médio e em outras regiões, deixando uma proporção maior de mulheres no país. Além disso, as taxas de mortalidade mais altas entre os homens devido a fatores laborais também contribuem para esse desequilíbrio de gênero. Número 9. Azerbaijão. O Azerbaijão está localizado na região do Cáucaso, na fronteira entre a Europa Oriental e a Ásia Ocidental, fazendo fronteira ao norte com a Rússia, a leste com o Mar Cáspio, ao sul com o Irã e a oeste com a Armênia e a Turquia. Sua posição geográfica lhe confere uma rica diversidade cultural e natural. O país é conhecido por sua mistura única de modernidade e tradição, com a capital, Baku, se destacando por sua arquitetura futurista. Além disso, oferece maravilhas naturais como o Parque Nacional de Gobustan, famoso por seus petróglifos antigos, e a exuberante paisagem da região montanhosa do Cáucaso. Também é famoso por sua vida cultural vibrante, incluindo o Festival Internacional de Jazz de Baku e a música tradicional Mugham. No Azerbaijão, o equilíbrio de gênero mostra uma ligeira disparidade. Com uma população total de aproximadamente 10 milhões e meio de habitantes, as mulheres constituem cerca de 51% da população, o que equivale a cerca de 150 mil mulheres a mais do que homens. Essa diferença de gênero pode ser influenciada por vários fatores, incluindo o desequilíbrio histórico nas taxas de natalidade e mortalidade. Embora as razões específicas por trás da diferença no número de mulheres e homens não sejam totalmente claras, esse dado, juntamente com o fato de que as mulheres do Azerbaijão são consideradas entre as mais bonitas da Ásia, costuma ser muito interessante para quem viaja a este país remoto. A beleza das mulheres no Azerbaijão deve-se à sua mistura única de características étnicas e culturais. É caracterizada por uma combinação de influências do Cáucaso e do Médio Oriente, manifestada nas suas feições marcantes, olhos expressivos e pele radiante. As mulheres azeres costumam ter uma combinação elegante de traços faciais delicados,
e uma presença forte e carismática, acentuada pelo seu estilo de vida ativo e seu senso de moda. Um fato que pode te interessar é que não faltam mulheres solteiras adultas no Azerbaijão. Talvez um incentivo para sua próxima viagem, se você é solteiro e está pensando em viajar. Número 8. Uzbequistão. O Uzbequistão está localizado na Ásia Central, fazendo fronteira ao norte com o Cazaquistão, a leste com o Quirguistão e o Tajiquistão, ao sul com o Afeganistão e a oeste com o Turcomenistão. Sua localização no coração da Rota da Seda faz dele um dos países mais bonitos da região. Esse país é conhecido por suas cidades antigas, como Samarcanda, Bukhara e Khiva, que abrigam monumentos arquitetônicos impressionantes e são testemunhas da influência de várias civilizações que passaram pela região. O Uzbequistão também é famoso pela hospitalidade de seu povo e sua vida vibrante. Além disso, é um dos países mais baratos do mundo para se visitar, devido ao seu baixo custo de vida em termos de hospedagem, alimentação e transporte, facilitando aos viajantes desfrutar de suas riquezas culturais sem grandes gastos. Em relação à população, o Uzbequistão apresenta uma notável disparidade de gênero. Com uma população total de cerca de 36 milhões de habitantes, as mulheres constituem aproximadamente 51% da população, o que representa uma diferença de cerca de 200 mil mulheres a mais do que homens. Com sua beleza natural, seu baixo custo de vida e sua população de mulheres bonitas e hospitaleiras, oferece um atrativo irresistível para os viajantes. As mulheres uzbeques são frequentemente admiradas por sua beleza distinta, que combina traços caucasianos e asiáticos, assim como sua vizinha Azerbaijão, juntamente com sua gentileza e hospitalidade, reflexo de uma cultura que valoriza profundamente o calor humano e o respeito pelos visitantes. Esse conjunto de características torna o Uzbequistão um destino fascinante e acessível, convidando a explorar e experimentar tudo o que esse belo país tem a oferecer. Número 7. Butão. O Butão fica no sul da Ásia, encravado no Himalaia entre a Índia e a China. Sua localização montanhosa proporciona paisagens espetaculares e um ambiente tranquilo. É conhecido por seu foco no bem-estar e na felicidade nacional bruta, o que o torna considerado o país mais feliz do mundo. Seus mosteiros budistas e seus festivais coloridos atraem turistas de todo o mundo. Um fato curioso e surpreendente sobre o Butão é que as fachadas de muitas casas e templos são decoradas com desenhos de órgãos genitais masculinos, um símbolo tradicional que se acredita proteger contra espíritos malignos e garantir a fertilidade. Se você quiser saber mais sobre esse país incrível, há algumas semanas criamos um vídeo no canal para você conhecer em detalhes todas essas curiosidades. Em termos de disparidade de gênero, o Butão apresenta uma diferença notável na proporção de mulheres em relação aos homens. Com uma população total de cerca de 700 mil habitantes, as mulheres constituem mais de 51% da população, o que representa uma diferença de cerca de 20 mil mulheres a mais do que homens. Essa disparidade se deve a fatores como taxas de mortalidade masculina mais altas e migração laboral, já que a localização remota desse país dificulta o trabalho em profissões diferentes da agricultura. A combinação de sua beleza cultural, seu foco no bem-estar, o grande número de mulheres solteiras, sua paisagem única no mundo e sua riqueza em tradições únicas fazem do Butão um destino fascinante para aqueles interessados em explorar essa cultura e se mudar para um dos países mais felizes do planeta. Número 6. Nepal. O Nepal fica no sul da Ásia, fazendo fronteira ao norte com a China e ao sul, leste e oeste com a Índia. Sua localização no Himalaia lhe confere algumas das paisagens montanhosas mais espetaculares do mundo, incluindo o Monte Everest, o pico mais alto do planeta, bem como a majestosa cadeia de montanhas que oferece oportunidades incomparáveis para caminhadas e alpinismo. O país é conhecido por sua rica herança cultural, que inclui templos antigos, festivais vibrantes e a arquitetura de Katmandu, a capital, que reflete uma profunda influência das tradições hindus e budistas. Um fato curioso sobre o Nepal é que, apesar de sua beleza natural e atratividade para os aventureiros, o custo de vida é relativamente baixo,
o que o torna acessível para viajantes que desejam explorar seu impressionante país sem gastar muito. Em termos de disparidade de gênero, o Nepal apresenta uma diferença notável na proporção de mulheres em relação aos homens. Com uma população total de aproximadamente 30 milhões de habitantes, as mulheres constituem cerca de 51% da população, o que representa uma diferença de cerca de 300 mil mulheres a mais do que homens. Uma razão interessante por trás dessa disparidade é a prática do casamento fraternal em algumas comunidades do Nepal, especialmente nas regiões do Tibete e do Himalaia, onde uma mulher pode se casar com vários irmãos da mesma família. Esse tipo de casamento surge em parte para manter a unidade familiar e garantir que as terras e os bens permaneçam dentro da família. Nesses casos, a mulher pode ter vários maridos, o que contribui para a diferença no número de homens e mulheres, e também pode influenciar um maior número de mulheres solteiras na população em geral. A combinação de sua impressionante beleza natural, sua rica herança cultural, essa disparidade de gênero e seu baixo custo de vida tornam este país um destino fascinante para aqueles interessados em explorar suas maravilhas. Número 5. Vietnã. O Vietnã está localizado no Sudeste Asiático, fazendo fronteira ao norte com a China, a oeste com o Laos e o Camboja, a leste com o Mar da China Meridional e ao sul com o Golfo da Tailândia. Sua localização em uma região vibrante da Ásia lhe confere uma rica herança cultural e uma impressionante diversidade natural. O país é conhecido por sua geografia variada, que inclui desde montanhas e selvas até praias e deltas de rios, e por sua herança cultural, refletida na arquitetura de cidades como Hanoi e Ho Chi Minh, bem como em seus famosos pratos da culinária vietnamita, como o pho e os rolinhos primavera. Um fato curioso sobre o Vietnã é que, apesar de ser um destino turístico em ascensão com uma rica história e beleza natural, o custo de vida é relativamente baixo, o que o torna um lugar muito interessante para turistas e visitantes. Em termos de disparidade de gênero, o Vietnã apresenta uma diferença notável na proporção de mulheres em relação aos homens. Com uma população total de aproximadamente 93 milhões de habitantes, as mulheres constituem cerca de 51% da população, o que representa uma diferença de cerca de 2 milhões de mulheres a mais do que homens. Essa disparidade se deve em parte aos conflitos bélicos do passado recente, às taxas de mortalidade masculina e às diferenças na expectativa de vida entre os gêneros. Descobrir o Vietnã e sua beleza é uma experiência fascinante, com muitos atrativos como os que você está conhecendo. Número 4. Coreia do Sul. A Coreia do Sul está localizada no leste da Ásia, na Península da Coreia, fazendo fronteira ao norte com a Coreia do Norte, a leste com o Mar do Leste, ao sul com o Mar Amarelo e a oeste com o Estreito da Coreia. Sua localização proporciona acesso a uma rica variedade de paisagens que vão desde montanhas majestosas e florestas exuberantes até vibrantes cidades costeiras. O país é conhecido por seus impressionantes destinos turísticos, como Seul, a agitada capital que combina modernidade e tradição, Busan, com suas belas praias, e Gyeongju, famosa por seus templos antigos e tumbas reais. Em termos de beleza e cultura, a Coreia do Sul é famosa por sua influência global na K-beauty, uma tendência que transformou os cuidados com a pele e a maquiagem, fazendo com que as mulheres sul-coreanas sejam consideradas entre as mais bonitas da Ásia. Essa influência se deve à atenção meticulosa aos cuidados com a pele e aos padrões sofisticados de beleza que ganharam popularidade em todo o mundo. Além disso, o K-pop, a indústria musical sul-coreana, elevou ainda mais a imagem das mulheres coreanas no cenário internacional, promovendo não apenas uma estética única, mas também uma imagem moderna e globalizada. As mulheres sul-coreanas costumam ser muito influenciadas pelas tendências ocidentais e são muito receptivas aos turistas, o que facilita uma interação amigável e acolhedora. A qualidade de vida na Coreia do Sul é alta, com excelentes serviços de saúde, educação e uma infraestrutura moderna que contribui para o bem-estar de seus habitantes. Os padrões de vida e a eficiência dos serviços públicos tornam a vida na Coreia do Sul atraente tanto para os locais
quanto para os turistas. Em termos de disparidade de gênero, a Coreia do Sul apresenta uma diferença notável na proporção de mulheres em relação aos homens. Com uma população total de aproximadamente 52 milhões de habitantes, as mulheres constituem cerca de 52% da população, enquanto os homens representam aproximadamente 48%, o que indica uma diferença de cerca de 2 milhões de mulheres a mais do que homens. Número 3. Filipinas. As Filipinas estão localizadas no Sudeste Asiático, no Oceano Pacífico, e são compostas por mais de 7.000 ilhas, cada uma oferecendo seu próprio charme único. O país é famoso por algumas das praias mais bonitas do planeta, como as de Boracay e Palawan, que se destacam por suas areias brancas e águas cristalinas, e por suas paisagens naturais impressionantes, que incluem exuberantes florestas tropicais e vibrantes recifes de coral. Apesar de seu status como um destino turístico de primeira linha, as Filipinas são um país bastante barato em comparação com muitos outros destinos, o que o torna um lugar ideal para viajantes que desejam explorar sua beleza sem gastar uma fortuna. O baixo custo de vida se reflete nos preços acessíveis de hospedagem, alimentação e atividades, permitindo que os visitantes desfrutem de uma experiência enriquecedora sem grandes gastos. Quanto à beleza de suas mulheres, as Filipinas se destacam pela mistura única de traços ocidentais e orientais resultantes de sua história colonial e herança cultural diversificada, combinando influências malaias, espanholas e chinesas, o que cria uma aparência exótica e encantadora. As mulheres filipinas são conhecidas por sua gentileza e cordialidade, qualidades que refletem uma cultura profundamente enraizada na hospitalidade e na abertura para com os visitantes. Esse interesse pelos turistas se manifesta em sua disposição para interagir e oferecer uma recepção calorosa, fazendo com que os viajantes se sintam valorizados e bem-vindos em seu país. A atração das Filipinas é potencializada não apenas por sua beleza natural e pela cordialidade de seus habitantes, mas também por sua história rica e variada, que agrega um valor adicional à viagem. O passado colonial espanhol deixou uma marca na cultura e no patrimônio do país, visível em sua arquitetura, festivais e tradições. A disparidade de gênero nas Filipinas é significativa. Com uma população total de aproximadamente 115 milhões de pessoas, as mulheres constituem cerca de 53% da população, resultando em uma diferença de aproximadamente 7 milhões de mulheres a mais do que homens. Essa diferença se deve a uma combinação de fatores, incluindo uma maior expectativa de vida para as mulheres e a emigração em busca de melhores salários por parte dos homens para países vizinhos, bem como as diferenças nas taxas de mortalidade. Devido a essa disparidade, muitas mulheres filipinas emigram para outros países em busca de melhores oportunidades e parceiros, já que o desequilíbrio de gênero pode limitar as opções de relacionamentos no país. A beleza das mulheres filipinas chamou a atenção de muitos países que precisam de um número maior de mulheres, e muitas são consideradas entre as mais atraentes da Ásia. Essa beleza, juntamente com sua cordialidade e hospitalidade, tem despertado grande interesse por parte de homens de várias partes do mundo. Número 2. Camboja. O Camboja está localizado no Sudeste Asiático, fazendo fronteira ao norte com a Tailândia, a leste com o Laos, ao sul com o Vietnã e a oeste com o Golfo da Tailândia. Sua localização lhe confere uma rica herança cultural e uma beleza natural impressionante, com destaque para o majestoso complexo de templos de Angkor, incluindo Angkor Wat, um dos monumentos religiosos maiores e mais emblemáticos do mundo. O país também é conhecido por seus mercados vibrantes, sua culinária variada e sua calorosa hospitalidade, que oferecem uma experiência autêntica aos visitantes. Um fato interessante sobre o Camboja é que, apesar de sua riqueza cultural e crescente popularidade como destino turístico, o custo de vida é muito baixo, podendo ser considerado um dos países mais baratos do mundo. Isso o torna um lugar acessível para os viajantes que desejam explorar suas maravilhas sem gastar uma fortuna. Essa acessibilidade se reflete em preços acessíveis para hospedagem, alimentação e atividades,
permitindo que os visitantes desfrutem da experiência cambojana de maneira econômica. O Camboja enfrenta problemas e desafios únicos, pois é um dos países com mais minas antipessoais em suas selvas, um legado trágico do conflito durante o regime do Khmer Vermelho e da Guerra do Vietnã. Essas minas, espalhadas pelo terreno durante o tumultuado período de guerra civil e conflito regional, contribuíram para problemas de desenvolvimento e afetaram gravemente as comunidades locais. O impacto das minas antipessoais não só causou inúmeras vítimas, mas também impediu o progresso econômico e a segurança no país, aumentando a desigualdade de gênero ao limitar as oportunidades de vida e desenvolvimento. Com uma população total de aproximadamente 16 milhões, as mulheres constituem cerca de 55% da população, o que significa uma diferença de aproximadamente 1,6 milhão de mulheres a mais do que homens em um país bastante pequeno em termos de tamanho. Apesar desses desafios, as mulheres cambojanas são conhecidas por sua beleza, que reflete uma mistura única de influências culturais e ancestrais, e são muito atraentes para os turistas, que apreciam sua gentileza e cordialidade. No entanto, é importante notar que também existem problemas graves, como o tráfico e a exploração, que afetam algumas mulheres neste belo país, criando um contraste doloroso com a imagem positiva da beleza do Camboja como destino turístico. O passado trágico do Camboja está diretamente relacionado à grande disparidade de gênero no país, o que o torna o segundo país asiático com o maior número de mulheres solteiras em termos de porcentagem da população. Os conflitos que marcaram seu passado recente resultaram em uma perda significativa de vidas, especialmente de homens, deixando esse triste legado que ainda hoje pode ser visto refletido no rosto de seu povo. Mas existe um país no mundo onde as mulheres superam os homens tanto em número quanto em porcentagem. E nem falamos do número de mulheres solteiras, um país que fez com que muitas delas não pudessem esperar mais e emigrassem em busca do homem dos seus sonhos. Número 1. Rússia. A Rússia é o país mais extenso do mundo. Um lugar com uma incrível diversidade de destinos turísticos que se fundem com sua rica história e suas impressionantes paisagens naturais. São Petersburgo, conhecida como a Veneza do Norte, é famosa por seus majestosos palácios, canais e arquitetura barroca. Moscou é sua capital, com sua emblemática Praça Vermelha, ladeada pela Catedral de São Basílio e pelo Kremlin. O famoso metrô de Moscou, conhecido por suas estações suntuosas e artísticas, é por si só uma maravilha subterrânea que atrai turistas e moradores locais, com muitos mistérios ainda por descobrir. Quanto a curiosidades, o Lago Baikal, localizado na Sibéria, é o lago mais antigo e profundo do mundo. Conhecido como a Pérola da Sibéria, suas águas cristalinas e paisagens montanhosas criam um ambiente impressionante. Além disso, na região de Kamchatka fica o Vale dos Geysers, o segundo maior local do mundo com geysers ativos. Além de toda a sua beleza geográfica e histórica, também há a beleza de suas mulheres, sendo um país onde o número de mulheres é muito maior do que o número de homens que residem no país. Com 73 milhões de homens e 84,4 milhões de mulheres, ou seja, mais de 11 milhões de mulheres a mais que homens, essa desigualdade de gênero fez com que parte da população feminina saísse do país em busca de relacionamentos. Uma curiosidade sobre as mulheres russas é que elas gostam de se vestir com roupas elegantes, não importa se estão indo à padaria ou tirando o lixo de casa. É sempre importante estar bem vestida e maquilhada. Este é um dos lemas das mulheres russas, pois acreditam que é necessário chamar a atenção com a sua aparência e elegância, para que depois se note a sua beleza interior. Antes de terminar, aproveitamos para perguntar: qual destes países gostou mais? Gostaria de conhecer alguma das suas mulheres, ou o que mais o atraiu nelas? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Fazer isso é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando e trazer o melhor conteúdo para você. Então, obrigado. E não perca o vídeo a seguir para descobrir em detalhes um desses países asiáticos. Clique nele, você vai gostar.